Outra questão também que é muito comum, em cenários de crise principalmente, são as chamadas aí conversas que são negativas, né? Conversas negativistas. Nós temos aí aquela conversa relacionada à crise, por exemplo, que andaram chamando aí de mimimi da crise, aquela choradeira que fica ali todo mundo se queixando de quem sofreu mais, quem perdeu mais. Enfim, papos de doença. Você já deve ter se envolvido ou foi envolvido em alguma conversa de doença, onde alguém falou de alguma doença que estava sentindo, uma dor que estava sentindo, e daqui a pouco todas as pessoas ali acabaram se envolvendo, falando problemas de doença maiores, uma dor que doía mais tempo. Enfim, você percebe que são situações que não geram nenhum tipo de produtividade, que geram uma dispersão de tempo completamente absoluta relacionada a essa riqueza, essa moeda tão rica, tão difícil de mensurar, chamada tempo, e acaba fazendo com que a gente, infelizmente, perca o tempo dedicado naquilo que efetivamente tem importância para os nossos projetos. Portanto, avalie bem o quanto que você se deixa envolver em questões que jogam você nesse tipo de dispersão de tarefas que não são importantes e não são urgentes. Avalie a quantidade de tempo que você às vezes dedica para assistir televisão e o quanto que de repente, se você equacionar um pouco melhor esse tempo, você poderia estar incrementando ali com a leitura de um livro, né? Pelo menos uma parte desse tempo dedicada para a leitura. Então, a gente quando começa a fazer um inventário do nosso tempo ao longo do dia e começa a perceber o quanto que nós podemos trabalhar no sentido de construir um tempo mais inteligente, mais focado, mais dedicado, colocando o nosso milhão naquilo que efetivamente gera resultado, a partir dali nós começamos a entender de uma forma muito viva e começamos a viver com foco. Nós simplesmente absorvemos o foco como um comportamento, como uma atitude, como esse pouquinho que eu estou aqui convidando você a dar uma atenção muito forte, porque ele é crucial para todo o restante do seu projeto, todo o restante do seu processo de mudança, de transformação da sua revolução do pouquinho. Vale a pena investir tempo, esforços, recursos nos seus pontos fortes. Vale a pena, por exemplo, você ter claro quais são os seus pontos fortes e trabalhar ali. Ah, Eduardo, mas o que eu faço com os meus pontos fracos, com aquilo que eu tenho que melhorar? Procure pelo menos minimizar. Se isso acaba te prejudicando de alguma forma, procure ter uma dedicação suficiente para que aquilo não te prejudique. Mas se você não é uma pessoa que tem uma vocação grande para matemática, para finanças, para esse tipo de área, por exemplo, não adianta você querer se tornar um expert nesse tipo de situação. Se você tem uma vocação para questões mais relacionais, um ambiente de vendas, um ambiente de educação, de influenciação, é bobagem você querer se tornar um gênio em matemática. O esforço e o tempo dedicado que você vai empenhar aqui vai apenas minimizar isso que é um ponto fraco. Não vai tornar você um expert. Agora, se você é bom nisso, né, nesse outro ambiente que nós colocamos aqui, invista todos os esforços aqui. E esse outro universo você trabalhe para ter pelo menos um conhecimento que evite que você entre em roubada, evite que você acabe perdendo questões pelo desconhecimento, pela ignorância disso. Trabalhe apenas para mitigar, para minimizar os seus pontos fracos e bote atenção total naquilo que são os seus pontos fortes. Quando a gente começa a entender uma vida com mais foco e colocar isso de forma prática na vida da gente, os resultados começam a aparecer com muito mais força. Aí a gente começa a efetivamente colocar o nosso milhão, não importa o que represente esse milhão, em uma conta que vai trazer resultado de verdade. Com foco, com resultado, com revolução. Sem foco, você não vai ter resultado e, consequentemente, a sua revolução do pouquinho vai perder força e você vai ser, mais uma vez, engolido pela rotina ou por essas questões que nós colocamos aqui, que são as questões dispersivas, os nossos ladrões de foco, que silenciosamente vão matando toda a nossa capacidade de mobilização e a gente às vezes passa ali um tempo, passa um dia inteiro, a hora que chega no final do dia, tem aquela sensação de que, caramba, eu comecei um monte de situações, eu dei início em uma série de questões, porém não consegui finalizar nada, não consegui terminar nada. Pode ter certeza que se esse tipo de percepção está acontecendo, é porque nós estamos completamente sem foco naquilo que nós estamos fazendo. Vale a pena pensar nesse pouquinho, vale a pena
ter aí o contato com esse material alternativo que nós estamos oferecendo aqui para você também. Vale a pena compreender foco como uma atitude que tenha que ser viva, que mantenha você num radar sempre ligado para perceber quando que você pisa nesses terrenos que são verdadeiras areias movediças ao ponto de engolir o nosso tempo sem que a gente perceba, nos tornando cada vez mais imobilizados, cada vez mais sem capacidade de reação. Fuja daquilo que não lhe diz respeito. Fuja de fofoca, fuja de papo de doença, fuja de discussão que não tem começo, nem meio, nem fim. Fuja daqueles embates, simplesmente embates ideológicos que não levam a resultado nenhum, porque ninguém vai mudar uma ideologia porque o outro está debatendo comigo. Não vai. Se aquilo tem um porquê de produtividade, algo relacionado àquilo que você efetivamente faz para a sua vida, para o resultado que você empreende ali com as pessoas, ótimo. Se não, evite ficar entrando em discussões que não levam a absolutamente nada. O tempo que nós desperdiçamos, quando nós identificamos esse tempo e tornamos esse tempo útil, nós começamos a compreender aquele fator importância e urgência e damos mais atenção para isso. E, consequentemente, nós melhoramos muito mais a qualidade da nossa revolução. Um grande abraço para você e fique atento a esse pouquinho chamado foco. Até o nosso próximo vídeo.